Depois de quase um ano em que escolas e colégios estiveram fechados em função da pandemia, agora 13 governos estaduais anunciaram o retorno às aulas presenciais ao longo deste mês de fevereiro. É um momento de muita atenção, de muito cuidado. Por isso, nós trazemos aqui hoje orientações que os pais e responsáveis precisam estar atentos neste retorno gradual às salas de aula. Sobre este assunto, eu volto a chamar o repórter J. Terres. Ele tem mais detalhes para a gente. J, é com você. Obrigado, Darcy. São detalhes muito importantes que afetam uma boa parcela da população brasileira. Para falar sobre esses detalhes, eu convidei a doutora pediatra Ana Paula Souza. Doutora, quais são os protocolos que os pais e responsáveis precisam ficar atentos nesse primeiro momento agora de volta às aulas presenciais? Boa noite. Boa noite. Uma das coisas mais importantes é a máscara, que tem que ser colocada direitinho no rosto, em cima do narizinho, fechando bem a boquinha e estando bem colocada nas orelhinhas, tá? Quando chegar à escola, vai ser aferido a temperatura, colocar o álcool gel, respeitar o distanciamento entre os colegas, evitar aquelas brincadeiras que são muito próximas, né, de muito contato e, enfim, obedecer aos professores quanto às medidas protetivas que precisam ter. Sem dúvida. A nossa produção separou aqui uma mochila e alguns elementos que para você ir de casa não podem faltar na mochila do seu filho. Doutora, explica pra gente. Olha, o importante é o álcool gel, tá? Para as crianças acima de 7 anos, elas já sabem mexer bem sem se machucar. Então, álcool gel não pode faltar, tá, gente? Outra coisa são máscaras sobressalentes, porque a criança pode sujar. Às vezes é importante trocar a cada 3, 4 horas a máscara também. Tem que estar sempre num saquinho, tá? Bem guardadinha. Outra coisa é a água, tá, gente? A água a criança deve levar dela. Os bebedouros, eles não são para colocar a boquinha, são só para depois encher de novo de água, no caso, quando acaba, tá? Então, não esqueça a garrafinha de água, tá? E a lancheirinha, né? O lanchinho sempre feito em casa, acondicionado, tá? Limpinho, com o papel filme, né? A bolachinha nunca solta, sempre dentro do saquinho, né? E uma frutinha que é saudável também, tá? Tudo dentro de um tapuerzinho, né? Fechado, né? Vedado e colocado num local fácil para a criança pegar, ok? Perfeito. São detalhes bem simples, mas que a gente às vezes não leva em consideração, né, doutora? Agora eu também quero saber quais são os sintomas. Tem muitos pais que não levam em consideração, mas são muito importantes, porque mesmo que as crianças não sejam o grupo de risco, é importante levar em consideração nesse retorno às aulas. E qual que eu pergunto para você, quais são os sintomas que mais acometem agora as crianças com a questão da Covid-19? Os sintomas mais clássicos é o narizinho escorrendo, tosse, febre, falta de paladar ou de olfato. Esse é o sintoma mais clássico que tem, mas também pode se manifestar com dor de garganta, febre, dor no corpo e, por fim, as diarreias, né, as dores abdominais, que também podem ser sintoma do Covid. Então, é importante orientar a criança. Qualquer coisa que ela esteja sentindo, que não seja dentro do normal, procurar uma pessoa da escola, porque há um local para essa criança estar confortável com um adulto até que os pais possam pegá-la. Perfeito. Quero saber se a Darcy, que também é mãe do meu xará, João Vitor, está prestando atenção em todos esses detalhes. Darcy? Com certeza, com muita atenção. Ô, Jota, aí a gente sabe que a presença ali dos amigos é uma base muito importante para a formação das nossas crianças, né? A pandemia afastou muito disso. Meu filho sentiu demais. Pergunta para a Ana Paula, por favor, sobre os efeitos que essa falta de interação juvenil pode gerar, por favor. Perfeito. A Darcy está perguntando essa falta de interação juvenil que foi agora durante o ano de 2020, né, doutora? O que isso afeta no cognitivo e educacional da criança? Olha, afeta tudo, né? Porque as crianças, elas foram feitas para se relacionar com crianças também, para brincarem, para ter a socialização e tudo isso. Então, as crianças que não têm isso, elas ficam mais irritadas, algumas ficam muito caladas, mais para depressivas, outras ficam manhosas, desobedientes, trocam o sono, dificuldade para dormir, né? Troca do dia pela noite, dificuldade de atenção, déficit de aprendizado. Então, por isso, pela saúde mental das crianças, é que as aulas precisam ser retomadas realmente.
E é justamente sobre esse assunto que eu conversei com uma neurocientista hoje mais cedo, que esclarece para você que é pai responsável como conversar com o seu filho e ter um alinhamento mais emocional. Confira a reportagem. Se num futuro breve, os pequenos estarão apenas lendo nos livros de história o que foi a pandemia de coronavírus, hoje ela ainda é uma realidade. Desde março do ano passado, os governos estaduais e municipais decidiram por fechar todas as escolas e colégios. O efeito é positivo. Desta forma, o risco de contágio da Covid-19 entre os mais jovens é menor. Mas qual é o preço disso para o processo cognitivo e educacional das crianças? Francisco tem 9 anos e é apenas um dos milhões de estudantes da educação básica que têm assistido às aulas dentro de casa desde então. Eles não tiveram convívio, né? Não tiveram essa coisa da aula presencial e teve falha no aprendizado, né? E agora, com este retorno gradual às salas de aula aqui no Brasil, os pais e responsáveis precisam estar atentos em como conversar e ter uma orientação mais alinhada com seus filhos sobre como lidar com os desafios emocionais da pandemia de coronavírus. É extremamente importante esse diálogo entre os pais e as crianças antes dessa retomada das aulas. Então, se por um lado a gente vê um grupo de crianças com bastante ansiedade, querendo esse retorno, até mesmo para voltar esse contato com os amigos, os professores, por outro lado, existem crianças que estão com bastante medo, bastante angústia em relação a esse retorno. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é ter um diálogo muito sincero, muito aberto, escutar o que essa criança está sentindo, ajudar ela a identificar esses sentimentos que muitas vezes nem ela própria consegue identificar, para então conseguir trabalhar eles e ter esse retorno um pouco mais tranquilo, respeitando os limites de cada uma das crianças.